Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Coincidentemente, passando por Vitória hoje. O pastor Cláudio teve esse problema, né? Então, é uma honra estar aqui. Quem vai lembrar, eu estive aqui ministrando na missão há 5 meses atrás. Acho que foi em novembro. E na época a gente, inclusive, passou o vídeo lá da minha fala lá na cúpula do G20, entre outras coisas. E um carinho muito grande que eu tenho aqui pela igreja é porque naquela época, naqueles dias, nós estávamos iniciando um novo projeto. Como o pastor falou, eu dirijo uma organização cristã de assistência, de desenvolvimento. Nós trabalhamos em comunidades vulneráveis, estamos em 8 estados brasileiros, atendemos no ano passado cerca de 17 mil pessoas, os nossos programas e projetos, em comunidades de alta vulnerabilidade social. E justamente quando eu passei aqui em Vila Velha, no ano passado, estávamos iniciando um novo projeto de apadrinhamento de crianças, lá na região, lá em Valença, no sul da Bahia, uma região muito violenta, né, de extrema pobreza. Estamos na comunidade da Bolívia, uma área de ocupação de 22 mil pessoas, no município de Valença. E foi aqui que nós lançamos o projeto de apadrinhamento, né? Começamos do nada, a nossa meta é alcançar 500 crianças lá. Cada padrinho possibilita a participação de uma criança a mais no projeto. A nossa meta é chegarmos a 500, e nós já temos cerca de 260 desde então. E o primeiro padrinho de todos os nossos padrinhos no Brasil, que esperamos que será uma história que nós construiremos, chegar a milhares de crianças apadrinhadas no Brasil, o primeiro padrinho é de Vila Velha, é dessa igreja, o nosso primeiro padrinho. E esperamos que tenha sido um marco, né? Que possamos, através desse programa de apadrinhamento, alcançar milhares e milhares e milhares de crianças. Agora, nessa fase, a nossa meta é chegar a 500, mas depois nós queremos expandir. No ano passado, como eu falei, alcançamos 17 mil crianças, adolescentes, prioritariamente, e suas famílias, nesses 9 municípios, em 8 estados brasileiros. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. Eu queria trazer para vocês uma mensagem que eu tenho, que eu creio que é da parte de Deus, e que eu tenho viajando pelo Brasil todo. Ano passado eu viajei 140 dias do ano, ministrando em igrejas, Brasil afora, e conversando com o povo de Deus, e ministrando sobre a integralidade das intenções de Deus para a criação. E eu tenho visto algo que está angustiando um pouco o povo de Deus, o coração das pessoas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. E eu oro a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que seja uma noite onde sonhos sejam resgatados, sejam restaurados. A fé cristã há uma experiência mística e religiosa. Nós vamos no culto, aqui ainda tem culto quarta-noite, né? Mas a maioria das igrejas agora culto é só no domingo. Temos o domingo como o dia do Senhor. Mas eu tenho percebido que a maioria dos cristãos brasileiros, que é onde eu conheço, onde eu estou, não consegue fazer a ligação entre aquilo que eles fazem segunda-feira, 8 horas da manhã, e aquilo que eles ouviram no domingo no sermão. Pessoas completamente sem sentido e sem propósito. Não conseguem linkar a fé com o trabalho, e com a atividade onde eles passam a maior parte da semana, e onde empregam a maior parte dos seus recursos, a sua energia, a sua força, e passam a maior parte do tempo que é o seu trabalho. A gente vai para o trabalho, a gente sabe que não pode roubar, que não pode mentir no trabalho. Alguns até, não, eu estou no meu trabalho para evangelizar os meus colegas, né? Mas não conseguem fazer a ligação entre a atividade que exercem, a própria atividade, e o reino de Deus, e a manifestação do reino de Deus. O que o meu trabalho, o que aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho feito, tem a ver com o reino de Deus? A gente costuma associar o reino de Deus, ou chamado, ou vocação, a ser pastor, a ser missionário lá na China, na Índia, né? Não, receber um chamado é ser pastor de uma igreja. Mas então o chamado é para uma minoria. Porque nós temos aqui quantas pessoas nessa casa? Umas 1.300, 1.500 pessoas, e poucos são pastores, e poucos serão pastores, no sentido reduzido do termo, né?
poucos vão viver do ministério. Será que o chamado de Deus é só para os pastores? Só para os missionários? E eu falo isso com liberdade porque eu sou um missionário. E o restante do povo de Deus? Qual é o sentido que eles encontram naquilo que eles fazem e a relação que isso tem com o reino de Deus? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todo cristão tem um chamado. Amém? Todo cristão tem uma vocação. Todos nós temos um chamado primário, que é um chamado para todos, que é o chamado para servir a Deus. Isso é para todos, para amar a Deus, para amar o próximo. Mas além do chamado primário, todos os cristãos, todos os filhos de Deus, têm um chamado secundário, um chamado específico, uma vocação específica, que Deus estabeleceu para você, desde antes da fundação do mundo. E o seu trabalho e a sua responsabilidade é buscarem em Deus, discernir e descobrir qual o chamado, qual a vocação que Ele tem para a sua vida, qual o sentido da sua existência. E é lamentável que a maioria dos cristãos, num país como o nosso, vai na igreja, ouve a mensagem, ouve a pregação, recebe o ensino, mas não sabe, não conhece, não discerniu a própria vocação e o próprio chamado. Vão segunda-feira para o trabalho, o ganha-pão, infelizes, não conseguem encontrar sentido, não conseguem encontrar significado naquilo que fazem. Eu estou mentindo, irmãos? Estou falando a verdade. Eu vejo isso na vida de muitos cristãos, o povo de Deus. E tem uma coisa, um agravante: a juventude brasileira cristã que pensa, a juventude que pensa, não vai aceitar viver essa vida fragmentada, sem sentido e sem significado. O jovem, principalmente o jovem, todos nós, mas o jovem quer encontrar um significado, quer encontrar um sentido, ele quer descobrir a sua vocação no reino de Deus, ele quer encontrar o seu lugar no reino de Deus, ele quer discernir o seu chamado, ele quer trabalhar para Deus, mas não para isso que ele tenha que ser um pastor, pode até ser, glória a Deus, ou ser um missionário tradicional, mas ele, não necessariamente como um pastor ou missionário tradicional, no mercado de trabalho, como médico, como engenheiro, como educador, como artista, como político, como cientista, seja aquilo que Deus chamou ele para ser, aquilo que ele encontra prazer, onde estão as habilidades dele, ele quer saber como transformar essas habilidades e essa vocação em algo que traga glória para Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre vocação. E o título da mensagem é Os Outros 6 Dias. Porque nós somos chamados a viver todos os dias na presença de Deus. Todos os dias glorificando a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você vai trabalhar, segunda-feira, 8 horas da manhã, você vai para a glória de Deus? Você consegue fazer essa ligação? Você consegue discernir isso? Eu queria fazer 2 perguntas para você, que vão ajudar você a tentar entrar em contato e a discernir a sua própria vocação e o seu chamado. O que é que te dá prazer? Que atividade te dá prazer na vida? Nós evangélicos temos um problema com o prazer, né? Nós desconfiamos do prazer, do desejo, mas Deus planta desejos no nosso coração, Deus planta sonhos. O que você deseja fazer? O que você almeja muito fazer? Essa é a primeira pergunta. Provavelmente a resposta a esta pergunta está ligada com a sua vocação e o seu chamado. Para alguns felizardos, está relacionado com aquilo que você já está fazendo outro, para outros não tem nada a ver. Aquilo que eles desejam mesmo fazer na vida não tem nada a ver com aquilo que eles estão com a atividade na qual eles estão envolvidos. Segundo,
Se você tivesse todos os recursos do mundo para realizar um sonho, para executar uma obra, para fazer alguma coisa, o que seria? Pensa nisso. Se você tivesse todas as condições, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, para realizar uma obra, um projeto, para transformar um sonho em realidade, qual seria esse sonho? O que você faria? E provavelmente também a resposta a esta pergunta está ligada à sua vocação e ao seu chamado. Passa lá para mim um slide, por favor. Pensando vocação no reino de Deus, aguardamos, oramos e nos preparamos como se o Senhor fosse voltar amanhã. No entanto, plantamos, construímos e trabalhamos na terra, como se a volta de Jesus fosse demorar mais 1000 anos, ou como se a terra fosse continuar por mais 1000 anos. Ou seja, o chamado de Deus, o nosso preparo deve ser para o retorno imediato de Cristo, mas o nosso chamado e a nossa vocação, nós devemos plantar as sementes da nossa vocação, como se Jesus ainda fosse demorar 1000 anos para voltar. Porque Ele deu o seu chamado e deu a sua vocação, para que você frutifique e exerça esse chamado e essa vocação para a glória dEle aqui na terra. Vamos passando, tem muita coisa para a gente falar hoje. Passa o próximo. Martim Lutero, o reformador, disse: nossa vida como um todo não deveria ser nada além de louvor a Deus. Ainda que o Senhor voltasse amanhã, eu plantaria uma nova árvore hoje. E John Milton, poeta inglês, disse: tudo está, caso eu tenha graça para assim usá-lo, como sempre sob os olhos do meu feitor. A ideia, a noção de que nós devemos trabalhar, nós devemos exercer a nossa vocação no dia a dia, não apenas nas atividades eclesiásticas, para a glória de Deus. O conceito de vocação, o conceito de chamado, vamos aprofundar um pouquinho isso, passa o próximo. Chamado específico de Deus, vocação. Às vezes fala assim, vamos fazer uma reunião de vocacionados, né? E os vocacionados são só aqueles que querem fazer seminário para se tornar missionários ou pastores. Mas a palavra vocação, no dicionário Webster, de 1828, diz: referente às coisas divinas, um chamado pela vontade de Deus, ou a entrega da distinta graça de Deus. Interessante o dicionário falar isso, né? Sobre uma pessoa ou nação, ou seja, nações também têm chamados específicos, pela qual tal pessoa ou nação é posta no caminho da salvação. Isso está no dicionário Webster. Segundo, comando, chamado, nomeação. Próximo. Passa lá o próximo slide. Designação ou destinação a um estado ou profissão. Emprego, chamado, ocupação, ofício. Palavra que inclui tanto profissões quanto ocupações mecânicas. Que cada teólogo, médico, advogado, mecânico, seja fiel e diligente em sua vocação. A palavra vocação vem de vocare, no latim, que significa voz. Voz de quem? Voz de quem? De Deus. Compreender a minha vocação, compreender o meu chamado específico, para mim individualmente, o Maurício, o que eu vou fazer. Além de saber que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que evangelizar, que eu tenho que ir na igreja, isso a gente já sabe, tá? Mas além disso, compreender a minha vocação, o meu chamado específico, é escutar a voz de Deus para mim. E eu fico muito triste ao ver que muitos não escutaram essa voz ainda. Não estão andando na sua vocação. Não estão andando no seu chamado. Qual é o resultado disso? Tristeza, depressão, morte. A gente vai levando a vida, né? Tentando encontrar um sentido, tentando encontrar um significado para essa vida. Tristes, né? Uma das coisas que nos faz humanos é que nós temos a necessidade de encontrar sentido e significado para as nossas vidas. A gente aguenta o sofrimento intenso. O ser humano aguenta o sofrimento intenso quando esse sofrimento tem um sentido, quando ele tem um significado. Eu sofro pelo meu chamado, eu estou disposto a ir até as últimas consequências por ele. Mas tem um sentido esse sofrimento.
tem um sentido, tem um significado. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que Ele me mandou fazer. A gente aguenta. Agora, uma coisa a gente não aguenta: o caos. E sabe o que é o caos? A ausência de sentido, a ausência de significado. Se eu perguntar para vocês qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, e você não puder me responder claramente, você tem um problema. Tem solução, viu, irmãos? Mas você tem um problema. Você precisa discernir isso em Deus. E você precisa andar nesse chamado. Porque é andando no seu chamado e na sua vocação que você vai encontrar plenitude. Que você vai encontrar vida plena, vida em abundância, que Ele veio dar para você. E muitos de nós ainda não chegamos lá. Passa lá o próximo. Eu queria ajudar vocês, a entender o sentido bíblico de vocação, o sentido bíblico de chamado. Da onde que vem esse sentido? Qual é a fundamentação bíblica para esse chamado, para essa vocação? Um texto que eu gosto muito é o texto de Colossenses 1, de 15 a 20, que fala sobre a reconciliação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas. Ou seja, Deus está reconciliando consigo mesmo tudo aquilo que foi criado, e tudo aquilo que sofreu por causa do pecado, ou é menos do que deveria ser por causa do pecado. E como que Deus faz esse trabalho de reconciliação de todas as coisas? Trazendo todas as coisas de volta para si, através do seu povo, dos seus vocacionados. O versículo 20, passa lá o próximo slide, diz o seguinte: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou seja, por meio do sangue de Jesus derramado, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que o sangue de Jesus derramado na cruz reconcilia com o Pai? Vamos lá, gente? Vamos lá, vamos acompanhar o texto? O que o sangue de Jesus derramado na cruz reconcilia com o Pai? Todas as coisas, todas as dimensões da vida, toda a criação. E o que isso tem a ver com vocação e com chamado? Há espaço para todas as vocações, para todos os chamados. Há espaço para todas as pessoas no reino de Deus trabalharem dentro daquela área que Deus colocou você, daquele sonho que Ele plantou no seu coração, como um agente de reconciliação de todas as coisas, para que o reino de Deus se estabeleça aonde Deus te plantou. Seja você um educador, seja você um artista, seja você um cientista, seja você uma faxineira, seja você um gari, seja você um empresário, um comerciante, não importa a sua atividade, todas as atividades, todas as funções e todas as vocações devem reverter glória para Deus e manifestar o reino de Deus. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas como nós. Se Deus mandar você limpar o chão desta casa, faça com excelência para a glória dEle, e você terá 100% do seu galardão. Às vezes eu posso ter um gari glorificando a Deus dentro daquilo que Deus mandou ele fazer. Eu posso ter um gari consagrado e um pastor não consagrado. Eu posso ter alguém limpando o chão, fazendo aquilo para a glória de Deus. E posso ter um evangelista falando para multidões, fazendo aquilo de uma maneira não consagrada. Não é a natureza da sua atividade que conta para Deus, é como você faz. É como aquela dona de casa que escreveu, uma senhora do lar, que escreveu em cima da pia da cozinha dela: culto de louvor e adoração nesse local 3 vezes ao dia. Porque lavar a louça era para a glória de Deus. Ela lavava uma louça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pastor, presta essa cadeira que está do seu lado.
Irmãos, eu vou dar um exemplo real, histórico para vocês. Faz de conta que essa cadeira é de madeira talhada, certo? Feita por um carpinteiro. Eu posso, ao olhar para a cadeira, saber se quem fez essa cadeira foi um carpinteiro cristão ou não? Olhando para a cadeira. Eu posso? Foi um carpinteiro que fez uma cadeira de madeira talhada. Ao olhar para a cadeira, dá para saber se quem fez foi um cristão ou não? Não? Será que eu deveria poder saber? Qual é a ética de trabalho que nós temos aprendido aqui? Deus é um Deus trabalhador, né? Ele ainda trabalha. Sabe qual é a palavra hebraica para trabalho? Avad. Diga avad. Sabe qual é a palavra hebraica para adoração? Avad. A mesma palavra para adoração é a mesma palavra para trabalho. Trabalho na cosmovisão hebraica é adoração. Diferente do que a nossa cultura nos ensina. Trabalho vem a palavra trabalho na língua portuguesa vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura em Roma. Bem diferente, tripalium de avad. Tinha um carpinteiro que fazia cadeiras. Ele era cristão. Isso na época da Reforma Protestante. Sabe como é que as pessoas sabiam que era ele que tinha feito a cadeira? Elas olhavam o fundo da cadeira. E se o fundo da cadeira fosse feito com a mesma excelência e com a mesma qualidade, aqui onde ninguém vê, do que aqui no encosto, onde todo mundo vê, o carpinteiro era cristão, porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Irmãos, imaginem todos os membros e frequentadores da Missão Praia da Costa fazendo isso. Como está o fundo da sua cadeira? Nós falamos tanto de transformação, nós queremos tanto transformar a nossa cidade, né? Queremos tanto transformar o Brasil, mas o fundo da cadeira está podre. Nós não fazemos os fundos da cadeira para a glória de Deus. Talvez o encosto para o que os outros estão vendo a gente capriche. Mas como que nós vamos transformar uma nação, uma cidade, se nem ao fazer um fundo de uma cadeira, nós não fazemos para a glória de Deus? E daí nós queremos usar paradigmas mágicos de transformação. Nós oramos, nós fazemos, nós queremos que por mágica o Brasil seja transformado. Mas se o povo de Deus, que é chamado a glorificar a Deus com as suas vocações e os seus chamados, não tem usado essa ética de trabalho no seu cotidiano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, por isso é os outros 6 dias, como que o Brasil será transformado? Agora, eu só vou ter a força para isso, se eu andar no meu chamado e na minha vocação. Aquele homem nasceu para fazer essas cadeiras, como aquele que fazia os violinos Stradivarius, que faziam, cada violino era feito como uma peça única para a glória de Deus. O que você faz para a glória de Deus no teu dia a dia? Não estou falando de ministério na igreja, de conduzir grupo, de pregar, nada disso, de dar dízimo. O que você faz no teu cotidiano que reverte em glória para Deus? Seja a atividade mais simples. Não importa. O que importa é como você faz. A motivação do teu coração em fazer. Vai passando lá. E essa compreensão vem a partir da compreensão do cristianismo como esse sistema total de vida e pensamento, ou seja, que diz respeito a todas as dimensões da vida, de chamado e vocação para todos. Vai passando lá para a gente ir adiantando o tempo, de aplicação do senhorio de Cristo em todas as dimensões da vida social. Eu vou aprofundar isso com os jovens lá no live,
mas a gente vai tentar discernir, né, para qual área, né, para qual esfera de soberania. Alguns reformadores usaram o termo esfera de soberania, outros usam o termo áreas de influência, outros usam domínios sociais, mas todos os domínios sociais, todas as áreas da vida são criados para a glória de Deus e para que Ele governe as esferas, né? Lá no cantinho, esfera pística, que é a esfera da fé, do grego pistos, né? Esfera ética, que é a esfera do casamento, da família. Esfera estética, que é a esfera da beleza, são os artistas, né? A esfera da arte. A esfera jurídica, que é a esfera do Estado, dos movimentos de pressão. Certamente aqui temos atores políticos, pessoas que trabalham no poder público. Cristo deve governar sobre essa área. A esfera econômica, a esfera da empresa, dos empreendedores. Temos empresários aqui. Por que você tem o teu negócio? Como que o teu negócio traz glória para Deus? Você administra o seu negócio com justiça. Você deve glorificar a Deus como empresário. A tua empresa tem que servir ao reino de alguma forma. Tem que gerar benefício para a sociedade, tem que glorificar a Deus. Esfera econômica, esfera social, esfera histórica, esfera lógica, esfera do conhecimento, da produção de conhecimento, os cientistas, as universidades. Não sei se os irmãos sabem, algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos. Era a igreja servindo a cidade, a igreja servindo a nação. Nasceram universidades para isso, para produzir um conhecimento que trouxesse glória para Deus. Esfera psicológica, e aí vai, todas as áreas da vida, todos os domínios sociais, e Cristo deve governar sobre todos. O que é uma igreja transformadora? Uma igreja que tem vocacionados em todas essas áreas, atuando como agentes de transformação, agentes de reconciliação de todas as coisas. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém? Vai passando lá. Mas nós temos um problema, nós vivemos isso aí, ó. A dicotomia grega, o dualismo grego, tá? O que o dualismo grego vai dizer? Que na verdade não é a visão bíblica. O dualismo grego, ou dicotomia grega, vai dizer que tem um plano mais alto e mais importante na nossa vida e na criação. Os gregos, eles concebiam o mundo de uma forma dual, dicotômica. Para o grego, tudo que é etéreo, tudo que é espiritual é santo, é sagrado. E tudo que é material é profano, é maldito. A matéria é má, na visão de mundo grega. O que aconteceu? Antes, deixa eu perguntar para vocês concordam com os gregos? Vocês concordam com os gregos? O que a Bíblia fala do nosso corpo, por exemplo? Templo do Espírito Santo. Na Bíblia, a Bíblia ela é integral, ela é holística. Tudo é criação de Deus, é para a glória de Deus. O hebreu ele vai dizer, Deus é o meu castelo forte, Deus é a minha fortaleza. O grego vai dizer, Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, ele vai abstrair. O hebreu não, o hebreu vai pegar os elementos da concretude da vida para definir quem é Deus, porque tudo que é criado é bom e é para a glória de Deus. Os gregos concebiam o mundo de uma forma dual. Tudo que é espiritual, que é etéreo, é santo, é sagrado, e a matéria, tudo que é material é profano, é maldito. A matéria é má por ser matéria. E o pessoal começou a receber o evangelho, juntou o evangelho com a cultura predominante, que era a cultura greco-romana, e deu naquilo ali, na dicotomia grega. A dicotomia grega vai dizer que tem esse plano mais alto e mais importante, que é o plano da graça, que é a área espiritual. É um conceito de espiritualidade medíocre, limitado, alienante e que mata as pessoas, e vai colocar algumas áreas da vida naquele plano: a fé, a teologia, a ética, missões, vida devocional e o evangelho. Ninguém vai negar que aquelas coisas são coisas de Deus. Ética, vida devocional, missões. E tem um plano mais baixo, menos importante, onde está a segunda, terça, quarta, quinta, a sexta e o sábado. A maioria dos dias onde nós estamos envolvidos nas nossas atividades, palavrinha infeliz, seculares. Quem aqui tem uma vida secular? Você está enganado.
Cristão não tem vida secular. Vou falar mais sobre isso. Cristão não pode ter vida secular. Como é que é isso? Isso é grego. Isso não é bíblico. Coisa que mais me irrita é alguém chegar e falar: Maurício, é o seguinte, na minha vida cristã, eu faço tal coisa. Aí ele vai dizer as coisas que ele faz lá na igreja de vez em quando e tal. E na minha vida secular, eu faço. Aí ele vai dizer tudo que ele faz lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu falei: meu irmão, você tem duas vidas? Como é que é isso? Uma vida cristã e uma vida secular? Como é que alguém vive em duas vidas, né? Será que é essa a proposta de Deus para nós? Viver de uma vida fragmentada? Como é que é isso? Então, os gregos, eles falam aquilo ali. E nós temos a cabecinha bem grega. E nesse mundo secular, ou inferior, está a razão. Já ouviram aquela coisa assim? Não pense muito não, só creia. Já viram isso? Isso é uma furada. Como que eu posso aceitar uma fé que está dizendo que é para eu não pensar? Porque se eu pensar, eu vou ver que ela é uma balela. É muito frágil uma fé assim, né? A fé cristã é o contrário, manda pensar, manda arguir, manda questionar, como os bereanos fizeram, e foram chamados mais nobres que os de Tessalônica, manda pesquisar, manda olhar os fatos, só para depois descobrir que a palavra de Deus é a verdade e que Deus é o Senhor. Deus manda nós amarmos a Ele de todo o coração, alma, força e entendimento, e não ignorar a mente. Ao contrário, amá-lo com toda a minha mente e com todo o meu entendimento. Ciência, a maioria de nós pensa a ciência como uma área neutra, né? Como se tivesse a verdade revelada e tivesse uma ciência neutra para ser descoberta. Não existe nenhuma ciência neutra. Toda ciência é orientada a partir de uma pressuposição, portanto, tem um fundamento baseado em fé. Negócios, economia, política, então essa já está no demonizada mesmo, é do diabo, né? A arte, música, quantos artistas se convertem, meus irmãos? O artista tem o dom, tem o talento que Deus deu para ele. O cara se converte, ele para de exercer o talento, ou então só pode fazer arte sacra. Irmãos, estou entendendo? Ou aqui em Vitória é diferente? É mais ou menos assim também? Tá. Ministério físico, pão, satisfazer necessidades físicas. A gente sabe que tem que fazer, mas não é tão importante assim, não. É uma coisa mais ou menos secundária na igreja. Isso é grego. Isso não é o evangelho do reino de Deus. Passa próximo. Então Deus se relaciona com aquilo que nós chamamos de sagrado, e toda a área secular não tem quase nada a ver com Deus, ou muito pouco a ver com Deus. É onde você passa a maior parte da tua vida, né? E do teu tempo, fazendo coisas seculares. No teu lazer, no seu trabalho, na escola. Que vidinha, hein? Que vidinha fragmentada, que projeto de espiritualidade fragmentado. Será que os jovens brasileiros que pensam vão querer isso para eles? Não. Eles não vão mais aguentar esse tipo de ensino. Passa o próximo. No gnosticismo evangélico, então, Deus se relacionaria... O gnosticismo evangélico é a mente grega, né? Nos dias de hoje. Deus se relacionaria apenas com o espiritual, com a moral, com a graça, com a fé, com a ética, com missões, com o sagrado, com a teologia, com o evangelismo, com o discipulado, com devocionais, com as disciplinas espirituais e com a guerra espiritual. Lá do outro lado está o natural, ou físico ou secular. O meu trabalho, a razão, os meus negócios, a política, a ciência, né? A produção de conhecimento, a economia, a mídia, as artes, o ministério físico, a justiça social, os dias da semana. Isso é gnosticismo evangélico. Isto não é bíblico. Esse tipo de pensamento não reflete o reino de Deus. O reino de Deus, ele é abrangente. O reino de Deus diz respeito a todas as áreas e todas as dimensões da vida criada. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor de toda a história.
Nós somos chamados a servi-lo de todo o coração, independente de onde Ele te chamou para servir, para a glória dEle, em todas essas áreas. Qual que é o contrário da mente grega, então? Vai passando lá. Ainda dentro de mente grega, 2 modos de vida. Vamos lá, passa o próximo. A vida perfeita, que é a vida contemplativa, mais elevada, sagrada, contemplativa, os superiores sociais e espirituais, padres ou sacerdotes, freiras, monges, os aristocratas. E tinha também a vida permitida. O que era a vida permitida? Passa lá, vai passando. Ou vida ativa, atuação secular inferior, são os inferiores sociais e espirituais, os agricultores, as donas de casa, os atendentes de loja, os trabalhadores braçais. Sabe quem ensinou isso? Eusébio, bispo de Cartago, século V. Isso é da Idade Média. Isso é mente grega aplicado na vida do trabalho. Sabe o que é triste? Muitos de nós pensamos mais ou menos assim. Os superiores espirituais, que têm a vida perfeita, que têm o chamado, e os inferiores espirituais, que têm a vida permitida. Isso é pregação de Eusébio, bispo de Cartago. Isso não é a visão bíblica para as nossas vidas. Vai passando lá. Qual é o contrário da mente grega e da pregação de Eusébio? A vida corandeu. Diga corandeu. Corandeu é um termo do latim, significa diante de Deus ou perante a face de Deus. O corandeu foi um dos lemas dos reformadores da igreja, no século XV, século XVI. Eles levaram a bandeira de que o todo da vida deveria ser vivido para a glória de Deus, ou seja, de que todas as dimensões da vida criada devem estar debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, Deus deve governar sobre a fé, sobre a ciência, sobre a administração, sobre missões, sobre o direito, sobre a arte, sobre a teologia, sobre a política, sobre a natureza, o serviço comunitário, todas as áreas da vida. E como que Deus exerce o seu domínio e o seu governo? Através dos vocacionados, o povo dele, que é chamado a servir em todas essas dimensões da vida criada. A vida corandeu. Não existe vida secular para o cristão. Existe vida corandeu. Se o que você está fazendo segunda, 8 horas da manhã, você não está fazendo em fé, como resultado de um chamado e em obediência a um chamado, você tem um problema. Porque não pode ser menos obediência e menos chamado segunda, 8 horas da manhã do que é domingo, 6:30 da tarde. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Desculpa não fazer vocês rirem tanto quanto o pastor Cláudio faria, mas é o meu estilo. Para que vocês levem isso, mas essa é uma palavra de muita esperança. Porque onde eu tenho falado sobre isso, eu tenho visto vocações serem restauradas, resgatadas. Pessoas que tinham sonhos adormecidos, encontrando novamente o seu sonho em Deus, o seu desejo, o seu anseio em Deus, lutando por isso, trabalhando por isso, com alegria, com gozo, experimentando uma vida plena, uma espiritualidade não fragmentada, não dualista, uma espiritualidade integral, que é o que Deus propõe para nós. Como que nós seremos agentes de transformação, de mudança, de sinalização de uma vida em plenitude, se nós não temos vivido isso? Estamos vivendo uma espiritualidade fragmentada, não temos a alegria no dia a dia, porque não estamos andando numa vocação e num chamado que Ele instituiu para nós. Estamos indo, sendo levados, pela pressão do mercado, do dinheiro, de tantas outras coisas, mas não pela voz mais profunda da nossa vocação e do nosso chamado, que é a voz de Deus lá dentro de nós. Talvez alguns tenham que rever drasticamente a sua vida mesmo, e decidir fazer coisas que abandonaram muito tempo atrás, ou abrir mão de alguns projetos, para poder de fato andar na sua vocação, ou abrir mão de algum conforto, ou de algum status,
para fazer aquilo onde vão realmente encontrar a plena alegria e a plena felicidade, porque vão andar na vocação de Deus. E vamos caminhando para o encerramento já. Essa frase de Abraham Kuyper, eu gosto muito, acho que até já passei aqui, não me lembro. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. Vocês entenderam, irmãos? Não existe uma área neutra, uma área secular. Para com isso. Aonde você vai, aonde você coloca a planta dos teus pés, é para que Cristo reine ali. Alguns vão sair incomodados porque não vão encontrar uma solução prática para essa pregação. Ótimo. Ótimo. É parte do processo. Tem que incomodar. Comece a buscar de Deus uma resposta. Comece a buscar de Deus uma solução. Comece a buscar de Deus uma clareza, um direcionamento, um propósito para a sua vida. Você que ainda não anda no seu chamado e na sua vocação. Mas o fato é que não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de todas as coisas, não clame, é meu. E sabe quem Ele convida? Você. Quem Ele convida para trabalhar nessa obra de reconciliação de todas as coisas? Você. Para que Ele governe, para que Ele reine. Próximo. Pensando então, esse conceito de sola fide, né? da salvação apenas pela fé, que está em Efésios 2:8, vai passando. Destruiu a dicotomia entre a vida contemplativa e a vida ativa, entre o sagrado e o secular, dicotomia sagrado e profano, ou sagrado e secular, na verdade não existe, é uma coisa da nossa cabeça ocidental. Próximo. E com isso, deu dignidade ao trabalho, resultando em avivamento econômico, criando as nações de classe média. Esse foi um dos resultados da reforma da igreja do século XVI. Só era valorizada a atividade dos monges e dos aristocratas. Foi justamente a visão corandeu que deu dignidade ao trabalho das classes que foram surgindo, da classe média. As pessoas, os artesãos, né, o carpinteiro, o funcionário público, as pessoas que tinham o comerciante, eles tinham as suas atividades, isso começou a valorizar essas atividades, e essas nações que receberam essa visão e esse evangelho reformado prosperaram. Porque nasceram as nações de classe média, quando só havia a alta nobreza e os miseráveis. A alta nobreza é o clero e os miseráveis. Próximo. Três tipos de igreja que nós podemos ser, né? Podemos ser alienados, ou seja, na igreja e fora do mundo, é uma opção, algumas igrejas são assim, como se nós estamos indo para o céu, o mundo vai para a morte, nós não temos nenhuma influência no mundo, receber um chamado, receber uma vocação, é vir servir só dentro da igreja. Essa é uma visão. A segunda visão, que é o contrário dessa, passa lá, é estar tanto no mundo que você se torna indistinguível do mundo. Você só discerne que o cara é cristão de lupa. Né? Ele está lá na sociedade, no trabalho e tal, mas ele não faz nenhuma diferença lá. É o contrário da primeira. O que nós queremos, o equilíbrio que nós queremos? Impactando o mundo. No mundo, mas não do mundo. Então, se você perguntar para mim, Maurício, onde que é para eu estar como cristão? No mundo. Sem ser do mundo. Sabe aonde que você vai expressar sua fé? Lá na repartição pública onde você trabalha, na escola, na universidade, na sua empresa, andando de ônibus, no mercado público, nas suas relações com a sua vizinhança, no seu prédio, na reunião de condomínio, na reunião em família. É lá que é para você expressar a sua fé. É para você estar no mundo, sem ser do mundo. Mas para isso, eu tenho que entender o meu chamado
e a minha vocação. Aonde que é para eu estar? O que é para eu fazer? Qual vai ser a minha atividade? O que Ele me manda fazer? Passando lá. Então nos juntamos, vai passando. Nos juntamos para adoração e suprimento, por isso que a gente vem na igreja, né? Adoramos a Deus juntos, recebemos o suprimento, mas nos espalhamos para o serviço e para o discipulado das nações. Então, quando você sair da porta dessa casa para fora, uma vez eu fui numa igreja nos Estados Unidos que tinha uma plaquinha dizendo isso: você está entrando agora no campo missionário. Quando você sai da porta para fora, você está entrando no campo missionário, quando não é dentro da própria igreja, esse campo missionário. Todos nós somos missionários. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma vocação. Passa. E aí, para concluir, né? O termo ora elabora, né? Ora e trabalha, ou trabalhar é adorar, é muito usado. Ele disse, Thomas Carlyle diz, que todo trabalho verdadeiro é sagrado. Em todo trabalho verdadeiro, seja ele manual, há algo de divino, manual ou não. Ninguém tem trabalho ou pode trabalhar, exceto religiosamente. Nem mesmo o mais simples diarista, o tecelão do casaco que você veste, ou a pessoa que costura os sapatos que você calça. Todo trabalho, ele é feito religiosamente, no sentido de que ele tem uma motivação intrínseca, muito mais profunda. Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Qual o teu objetivo final? Ninguém pode trabalhar a não ser, exceto religiosamente. Próximo. E aí, para encerrar, uma outra frase de Abraham Kuyper: onde quer que o homem esteja, o que quer que faça, ao que quer que lance as mãos, na agricultura, no comércio, na indústria, ou a sua mente no mundo das artes e ciências, no que quer que seja, ele permanecerá sempre diante da face de Deus. Ele está empregado no serviço de seu Deus. Ele tem que obedecer ao seu Deus e, acima de tudo, seu objetivo deve ser a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para que Deus esteja mostrando para você, para que você esteja discernindo nele qual a sua vocação e qual o seu chamado específico. Vamos ficar de pé? O pessoal do louvor ainda está aí? A gente podia cantar a música que a gente cantou hoje já aqui, do Lázaro lá, Ressuscita Meus Sonhos, porque eu tenho tido a felicidade de, após essa mensagem, conversar com algumas pessoas que tinham enterrado as suas vocações e os seus chamados, entendendo que isso não tinha nada a ver com Deus. Vou citar o exemplo, não sei se ela está aí, é a Laís, lá do Mais? Não está aqui não, né? A Laís tinha acabado de fazer direito. Vou me permitir usar o exemplo dela, que é próximo de vocês aqui em Vitória, em Vila Velha. A Laís tinha acabado de se formar em direito e ela entendia que para servir a Deus ela tinha que renunciar à formação dela. Aí ela foi servir como missionária. Ela ficou 1 ano limpando vaso sanitário, entendendo que foi um tempo de Deus para a vida dela, para Deus tratar a vida dela, mas perguntando para Deus o que ela ia fazer como missionária. Ela ia implantar a igreja em que lugar do mundo, porque missionário é isso, receber um chamado, receber uma vocação é isso, né? E ela tinha até cancelado o registro dela lá como advogada. Ela ouviu essa mensagem e ela entendeu que o direito, fazer leis justas, trabalhar pela justiça, também era trazer glória para Deus. E hoje ela está aqui no Mais, defendendo o direito dos refugiados. O projeto dela, do curso, vai ser como acolher melhor esses refugiados e como influenciar a legislação para que eles possam ter acesso a todos os direitos que um brasileiro tem como refugiados aqui no nosso país. Posso citar inúmeros outros exemplos. A Raquel, assistente social,
que também tinha ido para o campo missionário, entendendo que Deus não tinha nenhuma relação com a profissão dela. Hoje ela é coordenadora do curso de serviço social de uma das melhores universidades lá em Curitiba, uma pessoa de referência no trabalho, no cuidado, na atenção aos pobres, às famílias mais pobres da minha cidade. Posso citar a Ana, uma colega missionária, amiga, também entendeu isso, também fez direito, está trabalhando hoje com incidência em políticas públicas no nível internacional, trabalhando contra o tráfico humano, com órgãos da ONU, da União Europeia, pessoas que entenderam o seu chamado, a sua vocação, elas discerniram que Deus criou elas para serem, desde antes da fundação do mundo, e decidiram ter a coragem de andar nisso, e renunciaram a uma mentalidade grega, fragmentada, que limita o nosso potencial humano, que nos impede de ser verdadeiramente plenos. A minha oração nessa noite, então, que Deus reavive, redesperte, que Deus mostre aqui claramente vocações e chamados para a glória dEle, nos mais diversos campos, nas mais diversas esferas de soberania, nos domínios sociais, para que de fato essa igreja possa ser uma igreja diferente, uma igreja transformadora, uma igreja que levanta vocacionados e envia esses vocacionados para o discipulado das nações, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o povo de Deus que se reúne aqui nessa cidade no dia de hoje. Obrigado por essa palavra que é transformadora. Obrigado por essa palavra que nos anima a buscarmos o nosso chamado e a nossa vocação em Ti. Ó Senhor Deus, visita cada coração, cada pessoa nessa noite, que está colocando e derramando o seu coração diante de Ti, Pai. Mostra o caminho que elas devem trilhar, aquilo que o Senhor as criou para ser e para fazer nesse mundo, na nossa breve trajetória nesse mundo, Pai, porque nós não queremos perder nenhum só dia, nenhuma só hora do que nos resta, com nada que não seja o cumprimento do seu chamado e da sua vocação para as nossas vidas. Não há mais tempo a perder. Eu quero descobrir o meu chamado, eu quero descobrir a minha vocação, e eu quero andar nesse chamado e nessa vocação, com alegria, Pai, em plenitude, fazendo para o Senhor aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e que o Senhor revele isso para os teus filhos aqui. Mostra, Pai, revela, fala com as pessoas, começa uma obra, Pai, começa uma obra de levantar vocacionados, pessoas que sabem o que estão fazendo, sabem o que querem, sabem para onde vão, que humilham o espírito de Mamon, que não fazem apenas para ganhar dinheiro, fazem por vocação, fazem por chamado, por conhecer a Tua vontade, sabendo que o Senhor é o Deus supridor, que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, abundantemente mais, mas pessoas que tenham a coragem de dizer sim para o seu chamado, para a sua vocação, aquilo que o Senhor estabeleceu e plantou, já plantou no coração, no mais íntimo, no mais profundo, de cada ser, de cada coração que está aqui nessa noite. E não permita, Pai, não permita que nada mais seduza esses corações, a não ser cumprir o seu chamado para a vida de cada um deles. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és um Deus que chama, um Deus que fala, um Deus que tem voz, e um Deus que nos criou para a Sua glória. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mas eu queria também nesse momento celebrar o Senhor, sabe por quem? Por você que ficou até o final, por você que se propôs a aprender. Aplauda ao Senhor pela vida dessa pessoa que está ao seu lado. Deus te abençoe, Deus te abençoe e te guarde, que você realmente possa permanecer assim,
Que você possa permanecer assim em nome de Jesus, viu, meu irmão? Vir para ouvir Deus e aprender dele. Porque nisso há propósito. Que você possa realmente descobrir a voz de Deus, ouvir a vocação de Deus para a sua vida e vivê-la todos os dias, 24 horas por dia, né? A frase desse dia: mais vale ser um gari com aquela certeza que me move, que me faz ser feliz, que eu estou na minha vocação, do que alguém que está num posto alto completamente frustrado, porque não entende nem o porquê, nem o para onde. Mas ore ao Senhor, porque realmente Ele tem uma direção para a sua vida. Live chegando em junho, domingo, um culto só à noite, de manhã 8 e meio-dia, escola bíblica. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo te guie, não só na quarta, não só na terça, não só na quinta ou no domingo, mas todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Cante, ministério.